Olá pessoal, hoje nós vamos tratar de um assunto, presta muito atenção nessa pauta, e eu tenho me desdobrado e feito muito esforço, Deus sabe, para que eu consiga prosseguir com esses vídeos, porque diante da situação que a gente vive, que viveu, nos deixou muito machucado e ainda estamos, é uma ferida que ainda sangra, que dói bastante, a dor da ausência é imensurável, e cada dor é diferente, mas eu estou procurando prosseguir. Deus colocou no meu coração um projeto pessoal, quer dizer, um projeto que Deus introjetou no meu coração, um projeto prosseguir. Então rasteja, mas prossegue. Então vamos prosseguir na força dele. Tem dias que você está bem, tem dias que não está bem. É como um pêndulo, né, que balança até que ele pare de balançar, encontra o seu eixo de equilíbrio, de serenidade, aí restam as saudades, as boas lembranças e a certeza de um reencontro no paraíso. Tá? Hoje nós vamos falar sobre Paraíso Sombrio. Você escutou bem, Paraíso Sombrio. Inclusive é letra de uma música, né, da Lana Del Rey. Eu vou ler um trecho dessa canção. Toda vez que fecho os meus olhos, é como um paraíso sombrio. Ninguém se compara a você. Tenho medo de que você não estar me esperando do outro lado. Né, da Lana Del Rey, Paraíso Sombrio. Então, o que te espera do outro lado? Você sabe que existe um outro lado, né? Todas as crenças do mundo religiosas acreditam que a vida continua após a vida. Então, podemos ter divergências doutrinárias, mas há uma unidade dessas divergências de que a vida continua após a nossa vida. Nós somos peregrinos aqui, somos forasteiros aqui. Existe uma continuidade. E essa continuidade não está ligada à forma com que você morre, mas na forma com que você vive, né? Jesus disse ao bandido da cruz, hoje você estará comigo no paraíso. Sinal que existe um paraíso. E Jesus falou para aquele bandido, você é meu convidado, você vai estar comigo hoje no paraíso. Não daqui a 1000 anos, não depois do milênio, não é que você vai dormir, depois eu venho te acordar e aí você vem para... É instantâneo, na hora, que nem a parábola de Rico e Lázaro, os dois imediatamente estavam, um no local que é o seio de Abrão, que representa o céu, contexto cultural da época, por isso que Jesus usa essa analogia, e o outro está no inferno. Então, um em cada, mas tem a memória preservada, está tudo preservado, as suas lembranças são preservadas, né? E a gente já falou a respeito disso no vídeo Casados para Sempre, né? Pela eternidade. Então, ou será que o que te aguarda do outro lado não é o céu, é um paraíso sombrio, ou as trevas, ou inferno, como você queira chamar, né? Mas eu tenho certeza que existe um local maravilhoso, extraordinário, onde o meu filho está, onde muitos verdadeiros cristãos estão e estarão, né? Onde não há mais dor, onde não há sofrimento, não há fome, não há sede, não há rancor. Mas você vai dizer, poxa Daniel, mas já teve guerra nos céus, então se no céu teve guerra, é possível ter outra guerra? No livro A História de Mitri, que será lançado pela editora Planeta após o Carnaval de 2019, vai contar um pouco dessa história para vocês. O tomo 1 vai ser publicado agora, o tomo 2 eu estou escrevendo, estou esperando me recuperar para retomar a escrita, mas o esqueleto do livro está pronto, falta só enxertar algumas páginas, algumas coisas, falta terminar algumas pesquisas, mas eu pretendo terminar esse livro, claro, esse ano, para que a Planeta possa lançar a segunda parte, o tomo 2, né, quem sabe esse ano ou no mais tardar início do ano que vem. Mas eu acho que eu vou esperar que eles lancem também os 7 Espelhos da Alma. Então fiquem no aguardo, vai trazer muitas respostas para você a respeito disso, tá bom? Então eu posso garantir uma coisa para vocês, certeza, nunca mais vai ter guerra nos céus. Como é que você pode afirmar, Daniel? Eu vou te provar isso. A história de Mitri vai te ensinar isso, tá? Eu tenho como provar isso para você. E também o Diário do Micael, que eu espero que venha trazer luz àqueles que estão perdidos, venha trazer força para aqueles que estão fracos e cansados da luta, né? Que nessa altura que você está lendo assistindo esse vídeo, né? Esse diário já foi publicado, está no meu site www.danielmastral.com.br. Você clica lá, baixa o livro grátis, né? Em plataformas diferentes, pode ser em PDF, pode baixar no Kindle, pode baixar no seu celular, gratuitamente, sem custo algum. Eu quero tão simplesmente abençoar as vidas com isso. É um livro bem robusto, complexo, deu mais de 200 páginas. Uma irmã fez a capa, agradeço muito pelo seu carinho de ter colaborado, e até agora nós temos 5 pessoas que se ofereceram para traduzir em outros idiomas: italiano, português, espanhol, francês
e japonês. São 5 idiomas. Eu espero que esses idiomas multipliquem. Então, se você está aí na Alemanha, domina o alemão e domina também o português, quiser fazer a tradução, baixa no meu site, manda para a gente por Word, a gente reformata e posta, né, no nosso site. Estamos vendo inclusive com a Saraiva, parece que a Saraiva também permite baixar livros gratuitamente, né? Mas tem alguns protocolos que a gente está aprendendo ali, tá bom? Para abençoar a sua vida, que esse livro possa salvar outras vidas. Às vezes a semente tem que morrer para que nasça a árvore, né? Então, quando a gente fala em paraíso sombrio, a gente pensa que, às vezes, a nossa vida aqui na Terra, para muitas pessoas, é uma vida sombria, contradizendo aquilo que Jesus disse, que nós teríamos uma vida em abundância. Eu não estou falando aqui da doença psiquiátrica, tá? Eu estou falando de pessoas normais que muitas vezes enfrentam problemas, né, com a crueldade humana, não com as trevas, mas com a crueldade humana, enfrentam problemas de solidão, de abandono, né, de dor na alma, de desemprego. Tem pessoas aí, já falei em outros vídeos, que lutam bravamente contra o câncer. E como o câncer é uma doença que todo mundo vê, as pessoas olham e, puxa, está lutando contra o câncer, mas as pessoas que lutam contra a depressão você não enxerga. É a pior dor da existência humana é a depressão, te leva aos porões da alma, né? Então, dê valor, viu? Papai, mamãe, você jovem, fale, se abra, não esconda, né? Você precisa de ajuda médica, apoio medicamentoso, terapêutico, suporte de orações, acolhimento familiar, tudo isso é um processo sinérgico que vai te ajudar bastante, tá bom? E é melhor que você entenda, né, sobre depressão, né, uma coisa que muitas pessoas não dão valor, antes, que as pessoas só vão dar valor à depressão quando você encontra um bilhete, né? Pois é. E até quando, então, nós, cristãos, vamos viver nas sombras, se nós somos luz desse mundo? Jesus disse que nós teríamos aflições, e Ele mesmo nos promete uma vida em abundância aqui na Terra. Ele não vai prometendo uma vida pós-vida, né? A vida pós-vida, sim, serena, onde não há o ladrão, onde a traça não corrói, onde tem alegria, onde toda lágrima será enxugada, mas Ele promete para nós uma vida em abundância na Terra. Como tê-la? Eu estou aprendendo também como tê-la, mesmo vivendo uma dor terrível, dilacerante da perda do meu filho. Como ter essa vida em abundância em meio a tanta morte que nos cerca? Morte do amor que tem se esfriado, morte da humanidade que cada vez está mais desumana, morte dos valores cristãos, cada vez mais. A igreja, que deveria ser um celeiro de amor, muitas vezes é um local que destila ódio, é um local que discrimina as pessoas, é um local que julga, é um local que é egoísta, que é soberbo, que é avarento, que é preconceituoso, né? E que não acolhe, né? Como é que nós vamos ter essa blindagem, né? Num mundo tão egoísta, num mundo tão mesquinho, tão avarento e tão soberbo, né? Então, a igreja, muitas vezes, hoje, ela julga, você sabe. Não só a igreja, mas muitos pastores e pastoras. Quer o título que você queira usar. Eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou príncipe, princesa, apóstolo, rei, pai, apóstolo, patriarca ou escambau. Não importa o título que você use. O inferno e nem o céu respeitam os seus títulos. Eles respeitam a unção que está sobre você. E se a boca fala do que o coração está cheio e você fala mal do irmão, você julga, você sentencia, você condena, você está indo contra as palavras e contra os valores divinos. Consequentemente, Deus não está com você. Então, quem é que está, não é? Fica aí uma questão para reflexão. Então eu vejo hoje uma igreja e líderes que julgam sem conhecer. Um juiz, antes de trazer uma sentença, ele escuta as partes, né? Ele escuta os dois lados. Né? Uma pessoa escreveu para mim, falou que outra pessoa disse, esse burburinho, sabe? Esse diz-que, essa corrente de mentira que corre no nosso meio, esse fake news. Disseram, a mãe do Daniel abandonou a igreja. E essa pessoa, que é uma líder, reproduziu. A mãe do Daniel abandonou a igreja. Gente, minha mãe sempre foi católica. Sempre. Ela nunca mudou a vertente dela, tá bom? Minha mãe nunca me processou, como disse o senador Magno Malta, que se diz também cristão. Então, a gente corre atrás do vento, né? Fala coisas, porque ouvi dizer, busca a fonte. Jesus é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. Se a sua vida é uma mentira, ou se você repete a mentira dos outros, sem checar a fonte, você está colaborando com Deus ou com o diabo, que é o pai da mentira, né? Fica a reflexão. A igreja muitas vezes julga sem conhecer, sentencia sem ter autoridade para tal e condena.
como se fossem deuses na terra, né? Assim são como os falsos profetas agem. Eu já falei, característica do falso profeta, ele julga precipitadamente, quer dizer, a Bíblia diz, seja pronto para ouvir, tardio no falar. O falso profeta não, ele já fala, ele já denuncia, ele já condena, simplesmente condena porque ele acha que ele tem o poder para condenar, ele é um pequeno Deus. Ele fala muito eu, minha igreja, meu ministério, eu faço, eu aconteço, falso profeta. Quando tem muito eu, ele não age. O falso profeta jamais vai ter humildade de pedir perdão para você quando errar com você. E nós erramos, seres humanos erram, né? De todas as pessoas, a única pessoa que pisou né, várias pessoas pisaram na bola comigo, né? Mas eu tenho muita gratidão ao pastor Caio Fábio, que uma vez ele fez uma brincadeira comigo, ele se arrependeu dessa brincadeira e postou uma carta pública e disse: Daniel, eu errei com você, me perdoa, fiz algo que eu me arrependo, não farei mais. E hoje é um pastor que Deus me emprestou, que está me ajudando a viver esse luto, a atravessar esse vale, a suportar essa dor da ausência, me deu o telefone pessoal dele, tem me ajudado bastante, me deu livros. Então, quer dizer, o seu pastor não me ligou, né? Seu pastor liga para você, para saber como é que você tá. Aí as pessoas julgam, porque o Caio Fábio é isso, é aquilo. Gente, nem Jesus agradou a todos. Eu não agrado a todos, você não agrada a todos. É claro que o Caio Fábio também não vai agradar a todos. Mas a mim, ele está fazendo um enorme benefício e eu sou profundamente grato a isso. A Bíblia fala de gratidão, tá bom? Né? Então nós não temos a legitimidade para julgar. Olha só o que a Bíblia diz: irmãos, não fale mal uns dos outros. Quando você julga, você fala mal. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. O que Deus abomina mesmo? Quem semeia contenda entre irmãos. Ficou claro aí, príncipes e princesas, apóstolos, paipóstolos, reis e tudo mais, que se acham detentores da verdade, pastores, etc. e tal, né? Então quem fala contra o seu irmão, julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Ah, olha só quanta gente se coloca como juiz, não é? Há apenas um legislador, tá vendo? Só para lembrar, tá? Às vezes as pessoas esquecem, tem umas panes, são pessoas, tem gente que é meio maluco, tem delírio e acha que está tendo visão. Tem muitos líderes com sérios problemas mentais e se beneficiariam muito com ajuda psiquiátrica. Estou falando sério, não estou falando ironicamente, não. Mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador, né, e um juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar seu próximo? A Bíblia está dizendo, não é o Daniel. Quem é você para julgar o seu próximo? Quem é você para condenar ao inferno o muçulmano, o budista, o taoísta, o espírita, o homossexual? Quem é você? Nós somos vermes. Sem Deus você é nada, né? E a vida é pífia. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã faremos iremos para essa ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro, corremos atrás do vento. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Olha, eu não sabia que meu filho ia partir, né? Eu não sabia o dia e a hora. Deus sabia, eu não sabia. Eu tenho certeza que foi na permissão dele e ele viveu 14 anos maravilhosos, extraordinários aqui. Me foi um presente de Deus para minha vida, foi uma luz dentro da minha casa. E durante um ano que ele esteve com a doença, foi um ano que a gente aprendeu muito também, mas choramos com ele, oramos com ele e usamos todas as ferramentas que nós tínhamos para poder ajudá-lo. Né? Usamos todos os nossos sangue, suor e lágrimas para poder protegê-lo, mas os desígnios de Deus são mais elevados que o nosso e hoje eu tenho certeza ele está nos braços do Pai, a dor dele cessou. Embora sinta uma falta enorme ainda. O que é a vida? O que é a vida? Hoje você está aqui, amanhã você não está. Hoje eu estou aqui falando com você, amanhã só vai estar minha voz nesse vídeo, né? Ontem eu era menino, hoje eu sou um homem. Ontem eu era um aprendiz, hoje eu sou um professor. O que é a vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Tiago 4, de 11 a 14. Quem se lembrará de você quando você não estiver mais aqui? Ou melhor ainda, quais serão as lembranças que você vai deixar aqui na Terra? Vão dizer, puxa, já foi tarde, né? Ou vão dizer, puxa vida, aquele homem, aquela mulher de Deus espalhou tanto amor na Terra, foi tão carinhoso, não agiu com preconceito, amou tantas pessoas, né? Jesus deixou marcas, os apóstolos deixaram marcas, os profetas deixaram marcas. Que marcas você está deixando, né? Tem muito eu no discurso e, como disse, os falsos jamais vão pedir perdão. Hoje nós vivemos uma igreja muito deformada, né?
que tem ceifado vidas com palavras, né? Palavras, em vez de acolher, desprezam, causam dor, sofrimento a quem já sofre, angústia ao desesperado. Banem os leprosos. Você tem algum problema? A igreja te bane. Pobre? Não tem atenção. Você está doente? Não vai ter atenção. Se o problema fosse mental, então, é demônio. É demônio. Simples assim. O crente pode ter um problema cardíaco, do estômago, nos olhos. Todo mundo tem. Problema cerebral, não. É demônio. A gente só demoniza aquilo que a gente não entende. O povo perece pela ausência de conhecimento. Oséias 4:6, né? Jesus estendeu a mão a todos eles, inclusive aos leprosos, que todo mundo tinha medo de tocar. Mas é claro que o mérito ficou aquele que agradeceu. Jesus curou todos, mas um voltou para agradecer. Gratidão, meu irmão, seja grato pelas pessoas que te estendem a mão, tá? Porque gente com pedra na mão e para apontar o dedo vai ter aos montes, você tropeça pela rua, né? Nós nos achamos muitas vezes detentores de uma verdade absoluta, mas a palavra diz que nós só sabemos em parte. Fica aí a dica para você assistir a série Flores do Deserto, em especial o terceiro vídeo da série, que é onde a gente conta a história da Zenata, esposa de José. Julgo desigual, Daniel. José do Egito casou com uma egípcia. E Moisés, então, casou também com uma midianita, casou com Zípora, né? Que julgo desigual, né? A Bíblia fala. Dá uma assistida no vídeo Flores do Deserto, assista também Corações que Sangram. Em especial, então, a parte 3, Flores do Deserto, tá bom? Leia também Fator Melquisedeque, dica para você. Leia também Feridos em Nome de Deus, fica a dica. E um livro do Rob Bell que eu gosto bastante, O Amor Vence. Vai romper paradigmas, vai ampliar seus horizontes, porque hoje a gente simplesmente repete. Ninguém conhece Bíblia, então o que o pastor fala é lei, não é? Leia, confronta, seja como os bereanos, né? Olha o que aconteceu aqui comigo. Perdi meu filho, vocês sabem, dia 22 de dezembro de 2018. Ele nasceu no dia 23 de fevereiro de 2003, ele viveu exatamente 15 anos, 10 meses e 7 dias. 15 anos, 10 meses e 7 dias. E quando ele partiu, né, claro, amigos, colegas assim da academia, né, as pessoas que eu conheço, familiares, minhas ovelhas, evidentemente, né, procuraram me trazer algum conforto. Mas, surpreendentemente, eu tive um abraço de onde eu jamais poderia imaginar. Eu moro nesse bairro há 18 anos, que eu moro no mesmo bairro. E esses dias estava passando um quadriciclo perto da minha casa, ia e voltava. E eu tenho muito receio, porque a Patinha, quem me acompanha, meu gatinho, que tinha uma ligação muito forte com o Mikael, adotamos essa gata da rua, durante 6 anos ela teve um estreitamento enorme com ele, ela morreu na porta de casa atropelada, né, por alguém que passou em alta velocidade, e ela veio ainda agonizando, e aquilo foi muito traumático para o meu filho. A partir dali, talvez tenha sido um dos gatilhos, a gente vai contar melhor no diário dele, que talvez trouxeram a ele a depressão, lembrando que ele já tinha um patrimônio genético, no livro vai estar bem claro, tá bom? E aquilo me preocupa, cada vez que passava o quadriciclo, me apertava o coração, né? Ai, cadê meu gato? Especialmente o bebê, que é o tigrinho, né? Que é bebê, é novo, ele não tem ideia da crueldade humana, ele acha que todo mundo é bom, ele nunca teve uma experiência com a maldade humana. Então, eu escrevi uma carta, eles moram alguns metros da minha casa, eu escrevi uma carta para eles, né, onde eu pedi encarecidamente, falei, olha, eu tive uma perda, um gato faleceu, recentemente eu perdi meu filho, e nós estamos vivendo um luto, convivendo com a dor da ausência, eu não queria ter mais perdas, eu não queria ver mais um bichinho meu atropelado, né? Então eu ia pedir encarecidamente que vocês passem em menor velocidade quando passar em frente de casa, ou que evitem passar em frente à minha casa. Escrevi uma carta, achei melhor escrever. E quando eu fui entregar, um deles estava lendo o Alcorão, e parou de ler, né, e olhou para mim, sabia que eu tinha algo a dizer, eu falei, bom, eu ia colocar essa carta na sua caixa de correio, mas como você está aqui, você fala meu idioma? Sim, falo. Então, com todo respeito, eu disse, ok, salam aleikum. Ele me respondeu, né, e perguntou para mim, você é muçulmano? Disse, não, eu sou cristão, mas eu respeito todas as esferas religiosas, quem sou eu para julgar, né? O muçulmano, o espírita, não sou eu que julgo, é Deus que julga, né? Deus tem muitos nomes, leia Fator Melquisedeque. Inclusive, um faraó do Egito entendeu isso, Deus Ra, o único Deus, o criador de todas as coisas.
E ele pediu permissão para ler a carta na minha frente, eu aguardei, ele leu, seus olhos se marejaram, ele levantou, me deu um grande abraço e falou: me perdoa, meu irmão, nunca mais a gente vai passar em frente à sua casa com quadriciclo. Voltei para minha casa, passaram 5 minutos, vieram 5 na porta da minha casa. Todos eles não falavam meu idioma, apenas um falava fluentemente o português. Quis entender o que aconteceu, eu contei toda a história para ele, né? Ele pediu perdão, disse que nunca mais vai passar, né, com o quadriciclo em frente à minha casa, vai buscar outras rotas. E teve muita humildade, me convidou para ir na casa dele, falei: olha, você precisa de gente perto de você, de família, vem tomar um chá com a gente, né? Venha fumar um narguile, né? O narguilé, eu não fumo, mas me convidaram, eu e minha esposa, para ir na casa deles, e me trataram com muito carinho, me deram um abraço tão carinhoso, pediram se eles podiam orar comigo, né? Rezar por mim, eu não sei o termo exato que eles colocam, e eu disse que sim, né? O tradutor foi traduzindo, os 5 me abraçaram. Um abraço tão carinhoso, um abraço tão cheio de amor, sabe, como poucas vezes eu recebi. E fizeram uma reza lá, uma oração na língua deles, eu não entendi nada, eu só entendi alguma coisa com Alá. Mas ao final eu senti sim uma presença de Deus, eu senti sim muito carinho, muito amor. E foi muito gratificante isso. Então Deus está em todo lugar, Deus usa as pessoas que você menos imagina para falar com você, para anunciar o amor de Deus, né? Às vezes são mais humanos do que muitos humanos, mais crentes do que muitos crentes, porque está cheio de crentes sem Cristo, né? Então o grande desafio não é ficar em pé, é se manter em pé. Sempre foi, é e sempre será assim. Muitas vezes a igreja mal informada, a igreja preconceituosa, e vale a pena você também assistir um vídeo nosso, Igreja Doméstica de Volta para Casa, vai te dar algumas estratégias, e também Protesto, a chama que queima a palha, também vai te ajudar, né? Muitas vezes essa igreja falsa, sem Cristo, está empurrando pessoas ao abismo da existência, fazendo crer que não são bem-vindas nesse mundo, né? Que elas não se adequam, né? Ah, porque homossexual vai para o inferno, então você não se adequa nessa caixinha, né? Então logo você vai para o inferno, Isabela passando, né? Que não se adequam, que não são dignas desse mundo, que não merecem serem felizes. Quantas vezes, quando você está bem, tem aquela culpa, como assim você está bem? Você se sente mal por estar bem, porque você teve uma perda, então como é que você pode estar bem, né? Porque Deus opera na minha vida, né? Ou então dizem que você tem demônio, né? Porque você não foi curado de uma doença, porque você não teve fé, mas Eliseu morreu da doença que ele tinha, e daí? Nem sempre Deus cura, né? Então, às vezes vão dizer que quando você perde emprego é falta de Deus, é falta de fé. Um pastor americano que eu vi esses dias no noticiário, ele se matou dando um tiro na cabeça. E ele apontava o caminho de luz, mas ele sofria sozinho na escuridão da sua alma, onde ninguém viu e ninguém o socorreu, onde ninguém podia contemplar a sua dor. Eles esperavam que ele tinha todas as respostas. É assim que as pessoas esperam dos líderes, né? Que eles tenham todas as respostas, que eles estejam sempre prontos, mas os líderes também choram. Jesus chorou. Os líderes também sangram. Jesus sangrou. E muitas vezes os líderes tentam ocultar as suas fraquezas, o que é um grande erro. Não é vergonha mostrar sua humanidade, não é vergonha mostrar que você tem limitação, né? Então, se permita ser humano, né? Porque se permita não suportar uma situação. Jesus se irou quando expulsou os mercadores do templo, né? E esse homem tirou a sua vida com um tiro na cabeça. Porque talvez as pessoas fossem julgá-lo. Como assim um pastor tem depressão? Depressão é demônio, falta de conhecimento. Ore pelos seus líderes, abrace os seus líderes, cuide dele, né? E ainda o pior, a família que ficou ainda vai sofrer com o preconceito, né? Porque muitos vão dizer: ih, vai para o inferno, né? A igreja que deveria ser um celeiro de amor, muitas vezes está sendo um local de dor e sofrimento. A igreja tem que pregar o amor, né? Mas não basta pregar, temos que viver o amor. E o amor tem se esfriado em nosso meio. Não tem mais compaixão. E aí, muitas vezes eu vejo líderes destilando ódio, desprezando aqueles que estão mais fracos, né? Que paraíso a igreja está oferecendo na terra? Que tipo de acolhimento é esse, né? Um paraíso sombrio. O diabo contaminou a fonte da água viva. E agora, muitas vezes, essa água traz morte, disfarçada de água, disfarçado de pastor. Tem terno, tem gravata, tem altar, tem púlpito, mas é lobo em pele de ovelha que está enganando o rebanho. E quando alguém fala a verdade, destoa, porque a verdade confronta. Jesus é a verdade, o que fizeram com a verdade? Crucifica, mata a verdade, não é assim? Tem parte com Beelzebú.
falam de mim, falarão de você, e sempre foi assim e sempre será assim, né? Sabe, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, as coisas que te oferecem nos altares, né, na vitrine, nesse fast food, nunca vão te preencher. O dinheiro não te preenche, a fama não te preenche, a beleza não te preenche, porque tudo isso o tempo leva. Tudo é vaidade debaixo do sol, né? Como é que nós podemos reverter isso então? Né? Como é que nós podemos na vida suportar as aflições, né? Jesus nos traz uma analogia, né? Nos conta uma parábola de uma casa que é construída na rocha e uma casa que é construída na areia. Notem, a tempestade vem para as duas. Não é só na rocha, a tempestade assola tanto a casa construída na areia quanto a casa construída na rocha. A diferença é que aquela que está sobre a rocha, ela permanece. Ela permanece. Então, o seu fundamento não tem que ser em homens, tem que ser em Cristo, tem que ser em Jesus. Ele te dá força para se manter em pé, a suportar as tempestades, as noites mais frias, os vales mais profundos, as dificuldades da vida. Na vida teremos aflições. Paulo foi apedrejado, açoitado, preso, naufrágio. Diriam hoje que a fé de Paulo era fraca. Diriam talvez que Eliseu ou Elias eram líderes fracos, que Elias pediu a própria morte. Eles seriam líderes fracos, né? Mas eram seres humanos, como eu e como você, né? Então a tempestade virá para você, para mim. Vem para o justo e vem para o injusto. A chuva cai sobre todos, né? Na vida teremos aflições. Eu não posso passar para você um evangelho triunfalista porque seria mentiroso. Eu tenho que te ensinar a fundamentar, a construir a sua casa na rocha, na palavra de Deus, naquilo que Jesus nos deixou como herança, e não na areia, porque na rocha você se mantém em pé. Na rocha, Deus, na sua graça, tem nos ajudado a nos manter em pé. Eu e minha esposa. A vida não é feita só de vitórias, meu irmão. A vida tem lutas, a vida tem perdas, tem dores, perseguições, traições, doenças. Olha o que a Bíblia diz, o salmista: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando, sabe todas as coisas, sabe quando eu sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Deus sabe que você pensa. Você pode enganar as pessoas, a Deus não. Sabe muito bem quando trabalho e quando eu descanso. Todos os meus caminhos se são bem conhecidos, mesmo aqueles que você queira disfarçar, né? Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Presta atenção nisso. Antes de você falar, Deus já sabe o que você vai pedir. Tu me cercas por trás e pela frente, te protege e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso, demais, e está além do meu alcance. A gente não compreende esse amor porque nós não amamos. Nós não conhecemos a plenitude do amor, porque nós conhecemos em parte conhecemos, em parte profetizamos. Vemos como espelho. Como entender o amor numa época que o amor tem se esfriado? Deus é amor. E o salmista já diz: eu não consigo entender isso, vai além os planos de Deus vão muito além dos nossos, né? Além do meu alcance, tão elevado que eu não posso atingir. Então, se você acha que atingiu, você se tornou um pequeno Deus e ninguém vai atingir, só Deus pode entender. Salmo 139, de 1 a 6, né? Um outro texto. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, o cego: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele tinha uma esperança. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, e muitas pessoas vão te repreender quando você pede socorro. Fica quieto, você está importunando, você está atrapalhando o culto, você está atrapalhando a Deus. Não é assim que se faz, não é assim que se fala, não é? Seja espontâneo diante de Deus, grita, chora, né? Sabe? Às vezes a gente precisa dar aquele grito primitivo, né? Precisa pôr para fora, como minha esposa costuma dizer, drenar o abscesso, né? Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. E ânimo, levanta-te, ele está te chamando, disseram para o cego. E está dizendo hoje para você: ânimo, levanta, Jesus está te chamando, ele quer ter uma conversa com você. Largando a sua capa de lado, em um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Obedeceu prontamente, não duvidou, não titubeou, teve fé. O que você quer que eu faça? Se Deus sabe o nosso pensamento, sabe o que nós vamos falar antes que você fale, por que Jesus fez essa pergunta? O que você quer que eu faça? Não parecia óbvio? Não parecia elementar? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Né? Você precisa falar. Falar é a palavra tem poder, é a oração, vem de oratória, de falar. Deus sabe,
mas Ele quer que você fale. Ele quer que você grite, Ele quer que você chore, que ponha para fora tudo que está dentro de você. Porque se você represar, um dia isso vai estourar e você vai ficar muito ferido, né? Na sua alma. E vai ferir outros. Vai se transformar numa pessoa amarga, numa pessoa que condena todo mundo. Eu conheço um monte de gente amarga, que represa, que nunca deu grito, nunca chorou na presença de Deus, né? E, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a tua fé te curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Jesus não ficou lá, gente, vamos ver o milagre agora, filma, pega o ângulo certo, olha, não. Sem alarido. É assim que Deus faz. Quando Deus opera um milagre verdadeiro, legítimo, Ele não quer alarido. Ele não quer alarido. Mas teve aquela vez que Ele curou o cego e mandou que o cego fosse até o sacerdote. Eu falei isso num vídeo chamado Espadas e Fogo. Dá uma olhada. Não, blasfêmia. Possessão demoníaca e blasfêmia, como nunca te ensinaram. Dá uma olhada nesse vídeo. Possessão demoníaca e blasfêmia. Né? Porque era um sinal do Messias, somente o Messias, tá? Teve um caso no Velho Testamento, mas no Novo Testamento há um contexto dentro da cultura judaica que somente o Messias teria o poder para curar um leproso. Por isso Jesus deu a ordem, vai e te mostra ao sacerdote. Mas normalmente Jesus agia assim, ele não dava importância àquilo, ele fazia um milagre e pronto, ele não queria holofote, ele não queria fama, né? Palavras têm poder. Não está escrito Deus pensou, né? Mas está escrito Deus falou, oratória, falar. Lá em Gênesis, disse Deus, não está escrito pensou Deus, disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Passaram-se tarde e manhã e foi o primeiro dia. Depois disse Deus, não pensou Deus, disse palavra, haja as águas e um firmamento separe a... Peraí, deixa eu ler aqui de novo. Disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe as águas das águas. Já falei sobre isso também no Espírito das Águas, eu acho que foi isso, Espírito das Águas. Veja também um vídeo chamado Espelhos do Céu. Outro texto. No princípio, era aquele que era a palavra, que era o verbo, falar, parlar, orar, né? E estava com Deus, e era Deus. E ele estava com Deus desde o princípio, né? E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, todas as coisas. Presta atenção nisso, tá? Há um grande segredo nessa palavra. Você vai entender mais adiante, quando você lê o conteúdo que está para ser lançado. Ele estava com Deus desde o princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Deus não tem páreo, não tem adversário, porque ele é o Criador de todas as coisas, né? Nele estava a vida e continua estando a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. As trevas não podem te derrotar. Essas coisas sombrias que vêm te assombrando, esses medos, né? Medo de não se adequar, medo de fracassar, medo de tantas coisas. A luz prevalece sobre as trevas e as trevas não te derrotam. Eu posso fazer minhas essas palavras. João capítulo 1, de 1 a 5. Jesus era gente como a gente. Jesus chorou, Jesus sangrou, ele se cansou, teve sede, teve fome e Jesus se irou também. Ele não tinha nada que o destacasse de uma multidão, a não ser o amor. É claro, era um homem forte, sem dúvida, foi carpinteiro e tinha uma boa resistência física, porque ele fazia longas caminhadas, né? Mas ele precisou de um sinal para ser reconhecido, porque ele se assemelhava muito com a gente como a gente, como eu, como você, gente como todos nós. Ele precisou de um sinal, um beijo. Judas teve que sinalizar com um beijo. Ele não era conhecido, mas no meio da noite, só iluminado pelas tochas, por fogueiras, né? Então, ele precisou de um beijo para ser reconhecido. Não o conheciam, era uma pessoa comum, mas ele era a expressão majoritária do amor. Guarde isso, as trevas não o derrotaram, as trevas não te derrotarão, as trevas não vão me derrotar. Ande na luz, você é filho da luz. Aguente mais um pouco, viu? Está acabando. Que Deus te abençoe e te guarde.